Fala pessoal, tudo bom? Professor Rogério Napoleão falando. E este aqui é mais um vídeo da nossa sequência de vídeos de lógica de programação na prática, no qual a gente está fazendo exercícios para praticar os elementos da lógica de programação, né? Todas aquelas teorias que nós vimos nos vídeos conceituais, nós estamos botando em prática aqui nos exercícios. Este é o terceiro exercício dos 4 que eu estou fazendo e neste aqui nós vamos ver como faz para cadastrar e listar usuários, né? Então, utilizando a lógica de programação, que elementos a gente pode usar para resolver esse tipo de exercício, tá? E esse exercício o que vai contemplar? Cria um sistema para cadastrar e listar usuários de um sistema. Para o usuário, deve ser armazenado nome, login, senha, e-mail, tá? Para armazenar uma lista de usuários, utilize um vetor de tamanho 999. Na verdade, aqui o enunciado deste exercício já está dando a letra dos elementos de lógica de programação que a gente pode usar, né? Nós vamos usar um registro para cadastrar o usuário e para cadastrar uma lista de usuários nós vamos utilizar um vetor do tamanho 999. Por que o exercício aqui sugere jogar 999? Porque nós não sabemos a quantidade exata de usuários que vão ser cadastrados. Então a gente joga um número bem alto, que a gente sabe que não vai alcançar, e a gente vai ter um vetor, né, que vai conseguir utilizar as posições para armazenar usuários, né? Não necessariamente nós vamos cadastrar 999 usuários, mas nós vamos ter bastante espaço para estar cadastrando. E por fim, criar um menu de opções para a organização do algoritmo. Quais seguintes opções? 1. Cadastrar usuário. 2. Listar usuários. E 3. Sair. Pois bem, então esse exercício eu acho que fica mais fácil nós começarmos por este item aqui, ó, de criar um menu de opções, tá? Vamos fazer isso aqui utilizando aqui no algoritmo o repita, a estrutura de repetição repita, né? Então eu tenho uma opção do tipo inteiro e no repita eu consigo pedir para o usuário, né, escrever uma das opções. Então, posso botar aqui, menu de opções, certo? Menu de opções. Escreva L1, cadastrar usuário. Escreva L2, listar usuários. Tá? Vou botar maiúsculo aqui também para ficar certinho, senão eu já fico com um tique nervoso aqui. E escreva L3, sair. Então, esse aqui seriam as opções do meu menu, né? Logo após eu faço a leitura da opção e eu já posso finalizar aqui o meu repita. Então, até que opção igual a 3, ele sai desse loop e para de repetir. Vamos testar esse cara antes de continuar, para ver se nosso algoritmo está ficando certo. Então, ó, opa, já deu erro ali porque faltou o parênteses ali do leia, né? Então, vamos fazer botar a opção entre parênteses e agora eu acho que vai. Então, ó, menu de opções, 1 para cadastrar o usuário, 2 para listar, 3 para sair. Se a pessoa digitar 1, o menu vai se repetir. E se ele digitar 3, o programa vai finalizar. Então, ação esperada, ok, funcionando. Agora, nós temos que fazer uma estrutura de decisão, podemos usar o escolha, para ver que opção, baseado na opção que o usuário digitou, a gente vai fazer determinada ação, né? Então, o meu escolha aqui, eu posso botar caso 1, escreva L, cadastrar usuário, né? Depois a gente vai botar os comandos aqui certinho. Caso 2, escreva L, listar usuário. Usuários, né? Porque vai listar um monte. Usuários. Ok. Por fim, eu posso botar um caso 3 aqui, só para escrever na tela, saindo do programa. Só para botar uma mensagenzinha amigável. E eu poderia botar aqui outro caso também, do tipo opção inválida. Então, se o usuário, por exemplo, deixa eu finalizar o fim escolha aqui, ó. Então aqui é a nossa estrutura de decisão, né?
Então, se ele digitar 1, vai entrar nesse caso, se entrar 2, vai entrar nesse, 3 nesse, e se ele digitar um número que não é 1, 2, 3, vai escrever na tela opção inválida e acaba que volta para o começo, tá? Então, vamos ver o comportamento desse cara antes de nós continuarmos, né? Se eu digitar, por exemplo, a opção 6, ele escreveu opção inválida e repetiu o menu de opções, né? Se eu escrever 2, listar usuário, 3, sair. Então, o meu menu está funcionando. Então, eu posso dizer que essa parte aqui do exercício nós já concluímos, que é o menu de opções, tá? Vamos agora criar o registro de usuário, tá? O registro de usuário. Vamos lá. Para criar o registro, nós vamos criar aqui antes da minha estrutura var, tipo. Aqui eu sempre confundo se o registro vem antes ou depois. Primeiro vem usuário é o meu tipo, igual registro. Depois eu dou um fim registro. Acho que é isso aqui. Depois, se não for, a gente resolve também. Para o usuário, vai ter nome, login, senha e e-mail. Todos esses atributos aqui são caractere, é uma cadeia de caractere, né? Uma palavra. Então a gente pode armazenar aqui nome do tipo caractere, login do tipo caractere, senha também do tipo caractere e por fim e-mail também do tipo caractere. Beleza? Então eu fiz o meu registro. Eu posso, daí a gente já vai começar a mesclar, né? A princípio, esse aqui eu já fiz, né? Para o usuário deve ser armazenado nome, login, senha e para isso utilize o registro. Ok, matamos. Agora nós precisamos criar uma lista de usuários que utilize um vetor de tamanho 999. Então vamos criar aqui, antes de eu criar, só deixa eu ver se o usuário ficou certo, né? Para a gente não pegar problemas lá para frente, né? Quando eu estou programando, eu sempre gosto de fazendo e testando, porque se eu fazer tudo de uma vez só e testar no final, pode ser que tenham muitos erros, né? Que daí fique muito complicado de eu achar onde está o erro. Então seria bom eu fazendo pedacinhos por pedacinhos e vendo onde se tem erro ou não, né? Então para armazenar um atributo nome, eu poderia fazer assim, para testar, e depois poder escrever nome só para ver se vai funcionar, se eu declarei o registro de forma correta, né? Então essa é uma boa prática que a gente vai fazendo, Funcionou, porque ele já digitou ali, o nome é Rogério, então funcionou. Beleza, como isso aqui foi um teste, deixa eu sair do menu, como isso aqui foi um teste, eu vou apagar esse cara, porque eu não vou usar neste formato. Eu vou usar, na verdade, usuários aqui, um vetor de 1 até 9999, que foi o que o nosso exercício solicitou, de usuário, tá? Então eu estou criando um vetor de usuários, tá certo? Da posição 999. Ok. Já tem o vetor e agora o que nós temos que fazer? Nós podemos pegar... aqui é bom, como eu tenho que ter o controle, né, de quantos usuários está sendo inseridos, eu poderia botar uma variável de controle aqui, uma variável cont de contadora do tipo inteiro. Essa variável, ela vai me servir para contar quantos usuários estão sendo inseridos, tá? Quantos usuários estão sendo inseridos. Então, ao eu iniciar meu programa, eu inicializo ela com o valor 0, porque até então não tem nenhum usuário cadastrado, né? Então seria 0. E como é que eu faço agora, daqui para frente, né? No cadastrar usuário, né? Então agora sim, eu vou cadastrar um usuário. Então esse cont, ele vai ser minha variável controle mais 1. Por quê? Porque eu estou cadastrando, aqui pegou 0 e vai somar mais 1. Primeira vez que eu rodar, ele vai pegar 1. Por quê? Porque é o primeiro usuário que eu estou cadastrando e eu vou colocar na primeira posição do vetor. Tá? Então eu preciso dessa variável de controle para saber em qual posição eu vou adicionar no meu vetor. Tá? Quando isso aqui tiver 1, quando for cadastrar o segundo usuário, né, vai vir 1 mais 1, vai para 2. Daí eu vou saber com essa variável controladora que eu devo adicionar
este é o usuário que eu estou cadastrando na segunda posição do meu vetor. Então eu preciso criar uma variável de controle para saber em qual posição eu vou inserir no vetor, tá? Então vamos lá. Como eu já fiz aqui, eu posso cadastrar o usuário, eu posso agora fazer a seguinte informação. Escreva L, eu posso fazer aqui, digite o nome. Eu vou tentar fazer direto assim, ó. Leia usuários na posição conte, né, que é a minha variável de controle, ponto nome, tá? E assim, teoricamente, eu vou conseguir já fazer a leitura das informações. Eu vou fazer para todos os atributos, ó. Digite o login, certo? Digite o login, leia usuários, conte, login, tá? Escreva L, digite a senha, leia usuários na posição conte, que é o meu controlador, senha. E por fim, e-mail, né? Escreva L, digite o e-mail, certo? Leia usuários na posição conte, ponto e-mail, ok? Então aqui eu fiz a leitura das informações do registro já na posição que eu devo armazenar, né? Então, sequencialmente ele vai gerando esse valor conte aqui e vai posicionando no vetor, tá? E com isso eu posso até escrever uma informação aqui, ó, usuário cadastrado com sucesso, tá? Então poderia fazer aqui também. Beleza, vamos ver se vai funcionar antes de a gente continuar. Vamos aqui. Opção 1. Opção 1. Cadastrar usuário. Digite o nome, Rogério. Digite o login, Rogério. Senha, 1234. E-mail, rogeriong@gmail.com, tá? Usuário cadastrado com sucesso. A princípio, tudo certo. Cadastrou, né? Eu não sei porque depois nós vamos listar esse cara e ver se escreveu certinho, tá? Então vamos agora para o nosso... Deixa eu sair aqui do programa. Eu vou para o listar, certo? Agora nesse listar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os usuários que eu cadastrei, tá? Através da opção de número 1 e vou listar na tela. Para isso, eu vou utilizar a variável controladora novamente para saber o quê? Para saber até que posição tem o usuário cadastrado, né? O conte, né, ele vai armazenar o máximo de usuário cadastrado e eu posso utilizar ele, por exemplo, para montar meu parafaça. Então deixa eu criar uma variável aqui que faltou aqui em cima, que é uma variável i, só para o nosso parafaça aqui, inteiro, ok? Então aqui, ó, para i de 1 até conte, né? Por que até conte? Porque eu não vou até o final do vetor. Porque se eu for até o final do vetor, ele vai mostrar posições vazias e não é isso que eu quero. Eu só quero mostrar os usuários cadastrados. Então eu preciso ir até o final, que é a minha variável de controle, e não até o final do vetor, porque o vetor nós jogamos para 999, né? Então, vamos lá. Para ir de 1 até conte, faça. Fim para. E agora eu posso fazer a escrita do meus exercícios aqui, ó, do meu usuário. Então até posso botar aqui, ó, nome, posso escrever por linha aqui, fica mais fácil, ó. Usuários, deixa eu botar vírgula aqui, usuários na posição i, ponto nome. Daí eu dou uma vírgula, vamos somando aqui, ó. Vou botar um pipeline aqui, eu acho que pega, login, usuários, ponto, na posição conte, ponto login, vírgula, vamos de novo com o nosso pipeline, dá um espacinho aqui para ficar melhor, né? Espacinho pipeline, senha, vírgula, usuários, ponto não, né? Conte, ponto senha, e por fim o nosso e-mail. Aqui a forma de representação vocês podem escolher a melhor forma que vocês quiserem, né? Eu
gosto de fazer neste formato aqui, tá? Eu acho que agora fechou. Então, ele vai escrever. Teoricamente é isso aí, é para funcionar. Vamos ver agora se vai dar liga aqui, né? Então eu vou cadastrar um usuário, Rogério, 1234, 1234. Agora eu vou listar. Ó, reparem que apareceu aqui, ó, ele já conseguiu listar. No caso, meu parafaça rodou apenas uma vez, por quê? Porque a minha variável de controle viu que eu só tinha um usuário cadastrado, né? Então eu posso vir aqui cadastrar um outro usuário, ó, João 264, João. Posso vir cadastrar um outro usuário aqui, Maria, tá? E agora eu posso listar o usuário, olha só o que vai acontecer. Ele listou o Rogério, o João e a Maria, tá? E voltou para o menu de opções. Então, com os elementos de lógica que a gente viu, né, nos vídeos de lógica e programação na prática, nós conseguimos simular um cadastro e uma listagem de usuário, né? Com o menu de opções ainda, né? Tirando o 3 aqui e saindo. Então isso aqui é uma lógica muito boa para praticar os elementos de programação, porque a gente usa escolha, usa o repita, né? Trabalha com vetor, cria uma variável de controle para estar trabalhando e por aí vai. Então, fechamos com esse exercício, né, o nosso exercício de número 3, uma sequência de 4 exercícios que a gente vai fazer. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.